a delicinha. Olá pessoal, hoje começa mais uma entrevista do podcast. Então antes de começarmos a entrevista, se inscreve no canal, vai no Instagram, siga a nossa página e não esquece de compartilhar com a família toda. Eu me chamo Clara Jennifer e hoje a nossa entrevista é com o nosso diretor, Arley. Seja bem-vinda, Arley. Obrigado, meninas. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Bom. E vocês? Estamos ótimas. Perfeito. Então, para começar, como sempre, a gente pergunta como é que é a sua vida fora da escola, como foi sua infância. Conte um pouco para nós, que a gente quer te conhecer bem. Então, meninas, obrigado pelo convite novamente. Obrigado a todos vocês, né? Minha vida fora da escola é pouca, porque minha vida praticamente é na escola, né? Os últimos tempos agora que eu dei uma afastadazinha, né? Mas eu costumo dizer que não só a minha vida, mas boa parte dos professores, dos servidores que realmente se dedica à escola é dentro da escola. E quando estou fora da escola, meu telefone não para, ou seja, eu continuo com a escola, né? E aí, fora da escola, nessa questão, eu procuro sempre ficar com a minha filha, com a minha mulher. Eu moro na roça, né? Eu moro em chácara. Eu gosto muito da tranquilidade da roça, né? Então eu fico com a família, né? Que bom. É sempre bom estar com a família, né? Ainda Sim. mais quando é essa correria. Alguns amigos, mas assim, sempre eu me procuro me cercar de pessoas que eu gosto, que me faz bem. Eu acho que todos nós procuramos isso na vida, né? É verdade. E além da sua juventude, você se considerava um garoto estudioso, assim, era muito ligado aos estudos, gostava de estudar, ou era um garoto mais assim, Não, bagunceiro? eu nunca fui bagunceiro, né? Eu nunca fui bagunceiro. Gostar de estudar? Não gostava de estudar. Mas eu sabia que era preciso, isso eu sabia. Eu sempre fui de sentar no fundão, a gente tinha um cantinho assim, né? Que era, lembro até hoje das minhas amizades, perfeitamente. Que até hoje eu tenho contato com eles, né? Lucilene, Cristiane, Gessé. Inclusive sou padrinho da Cristiane, que era uma das minhas parceiras de bagunça na sala de aula. Padrinho da filha dela, né? E eu não era bagunceiro, mas eu era do grupo que gostava de conversar e tudo mais. Mas eu sabia da importância do estudo. E como a gente foi criado na roça, meu pai às vezes queria colocar a gente para capinar, para cortar cana, e eu realmente não gostava, né? Inclusive quando eu brigava com meu irmão, o castigo nosso era capinar. E aí meu pai colocava a gente para capinar, ou para mexer com alguma coisa na roça. Eu nunca gostei de trabalho de roça, eu gosto de morar na roça. E eu sabia que uma forma de eu não ter o mesmo destino que meu pai, né, era o estudo. Então, desde sempre eu sabia que eu não sabia bem o que eu queria ser, mas eu sabia o que eu não queria ser, que era um trabalhador rural, né, não menosprezando, apenas não era meu foco. Então eu realmente estudava, quando eu chegava em setembro, outubro, eu já estava aprovado praticamente em todas as matérias, aí o resto era farra mesmo. Você nasceu aonde? Eu nasci em Brasília. Nasceu em Brasília. Mas morei minha vida, foi só nascer, né? Nasci no Hospital de Base de Brasília e morei minha vida toda em Águas Lindas. Minha família, meu pai, meus avós, paterno, a vida toda a gente tem essa fazenda aqui no município de Águas Lindas. Essa fazenda, antes de ter Águas Lindas, ela era do município de Lusiânia, depois transformou-se, né, passou a ser município de Santo Antônio do Descoberto e por último passou o município de Águas Lindas. Então é bem antigo lá. Como é que foi essa transição para a área de educação? Hoje em dia está sendo diretor de escola.
eu comecei a gostar, a me apaixonar pela educação na sala de aula mesmo. Eu tinha um professor, que ele era professor de biologia, e esse professor, o nome dele era Temison. Eu acho que ainda está vivo, né? Mas eu não tenho mais contato com ele. E ele era um médico argentino. E ele veio para a Cidade Eclética, que é onde eu estudava, para fazer trabalhos voluntários. Então ele chegou lá e começou a dar aula para a gente, de biologia, só que ele era médico. E eu gostava muito, muito da aula dele. Então, nesse sentido, na hora que eu terminei meu ensino médio, eu automaticamente passou um tempinho, né? Não foi imediato, mas passou um tempinho, eu quis fazer vestibular, e eu fiz para Direito e fiz para Biologia. E eu comecei a fazer Direito, fiz uma semana, não gostei, e falei, não, vou para a área de Biologia. E realmente me formei, né, em Ciências Biológicas, eu sou biólogo. Logo em seguida, eu comecei pela área da educação, comecei a dar aula como contrato, né? Antes de ser de biólogo, já era professor. E eu comecei na área, logo em seguida, depois eu comecei a trabalhar com fiscalização ambiental pela prefeitura. Eu passei no concurso da prefeitura também. E em 2017, 2018, assim, eu falei, não, o que eu quero é ser exclusivo da educação. E aí eu pedi a exoneração da prefeitura, o pessoal ainda falou que eu era doido, né? Pedi a exoneração de concurso, mas foi a melhor escolha que eu fiz, eu não me arrependo. Eu gosto muito desse cenário, eu gosto muito da educação e, na verdade, eu acredito na educação, né? Eu acredito que isso daqui que está acontecendo, ó, modifica vidas, né? Modificou a minha e pode modificar de muitos. Há quanto tempo o senhor exerce essa profissão? Eu comecei a lecionar, a dar aula, eu tinha 21, 22 anos, no JK. O JK ficava lá no Santa Lúcia, né? Uma escolazinha que ainda tinha todas as suas dificuldades, mas eu comecei lá com um contrato temporário em 2004. Faça uma conta aí para mim, por favor, de 2004 para cá. 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. E como é que foi essa transição do período regular para o período integral aqui na escola? Na verdade, o que acontece? Nós pegamos o JK numa situação bem complicada para quem lembra, né? A escola tinha problemas de indisciplina, problemas no ensino-aprendizagem dos alunos, era violência, drogas, né? Era muito mal falada pela comunidade. Só que eu já dava aula lá, eu já tinha um carinho pela comunidade, já tinha um carinho pelos alunos. E realmente a gente, quando surgiu a proposta, né, assim, de que vocês me colocaram na direção, eu quis mudar mesmo, eu quis falar, não, calma aí, a partir de hoje o JK vai ter outro nome, né? O Gleison estava lá com a gente, né, entre outros professores, e a gente começou, o Ivan participou um tempo, né, depois saiu, depois voltou como concursado, né? Muito feliz, porque eu passei por todas essas transições. E aí a gente conseguiu, mesmo na escola regular, com aquela escola de placa, uma escola com todas aquelas dificuldades que vocês, não sei se vocês lembram, né, que tinha, a gente conseguiu levantar o nome da escola, a gente conseguiu que vocês tivessem uma proficiência melhor, que vocês tivessem resultados nas provas externas, a disciplina melhorou, né, foi um trabalho árduo, um trabalho conjunto, mas que teve resultado. E nessa questão das coisas estarem melhorando para o JK, nós ganhamos visibilidade, né? O que significa isso? Que daqui até Goiânia o pessoal falou, por que aquela escola está se desenvolvendo tanto? Por que aquelas crianças estão melhorando o seu ensino, melhorando seu comportamento dentro da escola? Claro, com um trabalho conjunto entre alunos, professores, né, pais. E aí veio a proposta de vir o ensino integral para Águas Lindas. A princípio, a gente ficou com medo, porque tudo que é novo nos causa um certo temor, tudo que a gente não conhece, a gente não pode defender. Tudo que a gente não conhece, a gente não consegue, né, gostar. A gente só consegue gostar do que você conhece, né? E aí a gente pegou e falou, não, vamos enfrentar isso. Aí veio a proposta para a gente, vamos transformar o JK em tempo
né? Centro de Ensino em Tempo Integral Juscelino Kubitschek de Oliveira. E a gente aderiu à proposta, a gente falou, vamos, bora. E aí foi aquela dificuldade, porque não tinha espaço, a gente não tinha as salas lotadas, nós não tínhamos adequações para que aquilo funcionasse. E funcionou, né? Nós apanhamos bastante, né? Vocês, né, apanhou bastante também, porque foi aprendizagem, foi aprendizado, e nós aprendemos. E aí depois veio essa situação desse prédio inaugurar, eles cederam o prédio para a gente, né? Hoje nós estamos numa adequação, numa estrutura bem melhor, e os resultados estão aí, né? Nós, quando eu falo nós, são vocês, né, alunos, nós professores, tivemos bons resultados nas provas externas, na SAEG, né? Nós ficamos em terceira posição aí como uma das melhores escolas da região, de Águas Lindas, de Santo Antônio, Padre Bernardo. Nós estamos muito bem, diga-se de passagem, né? Então nós estamos bem na fita, como diz há um tempinho atrás, né? Que hoje não tem mais fita, né? E quando o senhor se tornou diretor assim, qual foi uma das maiores dificuldades que o senhor enfrentou? A maior dificuldade que eu vejo para uma escola, nesse momento, não é o aluno, não é professor, é um conjunto ali, né? Eu vejo que nós temos pais que não dão o valor que é necessário ao estudo, né? Alunos que não dão valor ou que não conseguem entender ou compreender o quanto o ensino, o estudo é importante para a emancipação, né? E nós temos colegas entre nós ainda também que é resistente em entender que a educação formal, porque eu costumo falar que a educação formal, porque a educação social ali, a educação formal, ela é diferente daquela educação que o pai da gente dá, que a mãe da gente nos oferece, né? Que é aquela questão de pedir licença para entrar, pedir licença para sair, ser amigo, ser parceiro, isso vem de casa, né? Educação do dia a dia. E aqui na escola a gente fornece uma educação formal. Claro, a gente faz um complemento também dessa educação. Porém, assim, eu vejo que ainda falta muito a presença dos pais realmente reconhecendo a educação como o futuro da criança, o futuro do filho deles, né? O futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado, o futuro do nosso país. Eu não vejo hoje que o Estado, por exemplo, ele não dá meios suficientes. Eu vejo que o Estado dá os meios para que a gente faça uma educação de qualidade. Que eu costumo dizer, a gente precisa ter educação pública de qualidade, né? A educação, ela tem que ser de qualidade. A educação nossa tem que ser melhor que de muitas escolas particulares, né? Vem o dinheiro, nós temos crianças, nós temos estudantes, hoje nós temos dinheiro para fazer e acontecer, nós temos bons professores. Por que não acontecer? Por que não fazer, né? Por que não progredir? Então a maior dificuldade eu vejo isso. Eu acho que falta ainda alguns entender que o estudo é o nosso futuro, né? E é provado, pessoal, os países que investiram na educação melhorou. O que as pessoas não conseguem entender, principalmente quando a gente fala do poder público ou de algumas pessoas políticas, é que a educação ela não é feita, ela não deveria ser feita de forma imediatista, né? O que nós estamos fazendo hoje aqui é para colher no futuro. Então, assim, a educação ela tem que ser planejada e ela acontece gradativamente, né, ao longo do tempo. E o que se faz hoje aqui, às vezes a gente não colhe aqui, a gente colhe no futuro. Então, o que eu estou plantando hoje aqui provavelmente nem é para vocês, provavelmente vai ser bom para os filhos de vocês, né? E eu acredito nisso, pessoal. As dificuldades existem, né? Falar de educação é complicado. Por que é complicado?
Porque nós não estamos lidando apenas com uma mentalidade aqui dentro da escola. Se eu for conversar com cada um de vocês aqui na sala, cada um tem um estilo, tem um pensamento, uma opinião diferente. E você trabalhar com opiniões diferentes, aliás, você trabalhar com opiniões iguais, né? É muito fácil. Eu começar a falar desse suco aqui e a gente concordar em tudo, é tranquilo, a conversa vai fluir perfeitamente, todo mundo vai ficar rindo. O difícil é você trabalhar com as diferenças, né? O difícil é você trabalhar com pessoas que pensam diferente. E escola é isso. Escolas são pessoas diferentes, né? Pessoas com cabelo diferente, com a cor diferente, com o peso diferente, com a estatura diferente, com a situação financeira diferente. Escola é isso, né? E é muito bom você trabalhar com o diferente. Eu sou incomodado com a mesmice, sou incomodado, né? Tanto que eu já passei pela Secretaria de Educação, já fui tutor, já fui supervisor, já fui fiscal ambiental da prefeitura. Aí você fala, nossa, por que você não para em nenhum local? Porque eu sou incomodado com a mesmice, eu sou incomodado com aquele negócio arrumadinho ali, certinho demais. Tanto que quando eu dava aula, né, quando eu estava em sala de aula, professor de biologia, minha sala nunca foi assim uma fileirinha, um aluno atrás do outro. Eu sempre gostava de meio que de uma baguncinha controlada, vamos dizer assim, isso. E é isso. E quais são os principais desafios da área educacional que você pretende abordar na sua plataforma política? Quando a gente fala política, né, quando a gente fala da política em si, é um tema que eu gosto, né? Hoje em dia é muito difícil se falar de política, muito difícil, porque nós estamos exaustos da política. Mas eu vou corrigir, nós estamos exaustos dos políticos. A política em si é boa. Você faz política aqui na escola, eu faço política aqui na escola, você faz política na sua casa, você faz política entre os vizinhos, você faz política entre os seus colegas. A política, desde que o mundo é mundo, ela existe, né? O que está se perdendo são os políticos, né? A política ela está tendo um uso errado para a sua finalidade. Então, eu como professor que sou, é claro que eu defendo muito uma pauta voltada para a educação, né? Para uma educação integral. Não é apenas formar o aluno, te dar um diploma, te dar um papel na sua mão, né? Eu acho que a principal dificuldade de vocês hoje, de repente, é falar, tudo bem, eu vou terminar minha terceira série, a terceira série do ensino médio, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com aquele diploma, né? Então, a escola, ela precisa dar uma estabilidade para o aluno, para que ele saia, não é com o caminho definido, porque quem vai definir o caminho é vocês, mas com um norteamento, né? Com alguma coisa que você possa ter suporte para você correr atrás dos seus sonhos. E assim, e falando de política em si, eu penso sim que um dos principais focos que tem que haver, não só no nosso município, mas no Brasil todo, é a base educacional. O que é a base educacional? Prefeitura, vereadores, deputados tem que se unir para dar uma base educacional boa, né? A educação é uma casa. Se você não tem base, ela vai cair no futuro. O primeiro ventozinho que vir vai derrubar. Então, assim, principalmente nossos pequenininhos, eles têm que sim ter uma boa educação. Ele tem que ter um bom lanche, né? Já imagina uma criança de 7, 8 anos estudar com fome? Nem a gente consegue, né? Que temos já uma mentalidade formada, nem a gente consegue. Então, como que a gente vai exigir de uma criança naquela escola pequenininha lá, tudo mais, no nosso município mesmo, ou em qualquer outro município, aquela criança está se alimentando precariamente, né? Como que ela vai pensar em estudar se ela está passando fome? Alguém consegue aqui? A gente não consegue. Você vai lá comer para depois estudar. Realmente. Né? Então, minha base formativa para a política, eu quero muito
focar na educação. Aí vocês podem perguntar, mas só na educação? Por que não também na segurança? Por que não também na saúde? Ora, pessoal, não significa excluir as outras áreas, mas eu digo para vocês, o governo que entender o que ele investe na educação, ele economiza na saúde, ele economiza na segurança, ele vai progredir. Se você dá uma boa educação para uma criança numa escola, onde você ensina, claro, complementa, né, que ela tem que escovar os dentes, que ela tem que cuidar da sua higiene, que ela tem que se alimentar bem, quais alimentos fazem mal, quais alimentos fazem bem, e essa criança ela aprende e continua naquela vivência, o risco dela ficar doente no futuro diminui. Se ela não fica doente, ela não gasta dinheiro público da saúde. Se você tem uma escola de qualidade para uma criança, em vez de estar na rua, estar aqui dentro jogando uma bola, estar aqui dentro fazendo uma atividade, estar aqui dentro fazendo alguma coisa, você vai diminuir sim o risco dela ser presa, ir para uma penitenciária e dar gasto para o governo de estar lá se ali comendo as nossas custas. Então, nós temos essa visão e eu penso que todo político que tem uma boa intenção teria que ter. Vai dar certo, vai conseguir tal político, tal vereador, não sei, mas tem que tentar, né? Tem que tentar. Nós sabemos que a sua trajetória é grande, né? Sua evolução, e o que o senhor tem a dizer sobre o Gleison? Gleison Vem aqui, Gleison. Gleison. Nós vamos encontrar. Arrasta a cadeirinha. Sente aqui, abestado. Não pode falar assim, não. Senta aqui na ponta para pagar a conta. Eu quero água. Posso abrir essa daqui? Pode. E aí, Gleison? Boa tarde, crianças. O Gleison, eu costumo dizer, ele é cria do JK, né? Ele foi aluno do JK. Eu acho que você chegou a sair do JK para ser contratado como servidor do JK, né? Você saiu pouco tempo, né? Foi. Se formou, né? Com toda, na época, né? Não sei se cheguei a dar aula para você, não, né? Mas enfim. E aí logo ele foi trabalhar no JK. Ele assumiu alguns cargos. Quando eu assumi a direção, eu costumo dizer, eu já conhecia o perfil do trabalho dele, né? Aliás, não é nem o perfil do trabalho, o perfil da pessoa, né? Porque o trabalho a gente foi conhecendo ao longo do tempo. E nos entrosamos bem nessa questão de querer a melhoria do JK. O que funcionou para o JK, pessoal, é que nós trabalhamos em parceria. Então, quando eu saí, o Gleison tomava de conta, quando o Gleison não estava e assim. E por que deu certo, pessoal? Porque nós só tínhamos um objetivo. A melhoria do colégio na sua integralidade. Quando eu falo na sua integralidade, não era melhoria só do espaço físico, não era melhoria só do profissionalismo dos professores, de vocês estudantes, não, era melhoria em todos os níveis que exige a educação de uma escola. E a gente teve esse entrosamento, aprendi muito com ele, né? Apesar de ser mais novo, não é tão mais novo assim, mas, né? Aprendi muito. E a gente aprende com as pessoas, não é pela questão dela ser formada, dela ter cursos e mais cursos, dela ter diplomas e mais diplomas. A gente aprende com as pessoas muito mais que isso. A gente aprende com as pessoas que têm vigor em trabalhar, vigor em viver, né? Em se dedicar. E o Gleison foi um cara que se dedicou à vida para a melhoria desse sistema educacional que nós fazemos parte hoje. Então, eu tenho a dizer para ele assim, hoje o que o JK se é muito bom, se é pouco bom, se é ruim ou se não é, né? Mas tudo que nós somos hoje, posso te garantir para vocês que a gente deve muito ao profissionalismo do Gleison, né? A dedicação, muito mais que profissionalismo é a dedicação, né?
não ter hora para sair, não ter hora para chegar, né? E muitas vezes ir para casa e ter que voltar. Então, nós nos entrosamos muito nessa situação, em dedicar-se, né? Inclusive, pessoal, assim, eu digo para vocês, inclusive em perder situações da nossa convivência familiar, né? Quantas vezes a gente estava com a nossa família, teve que sair para poder resolver um problema, resolver outra coisa. Mas no frigir dos ovos, como eu disse, eu tenho certeza que valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E você, Gleison, como é que é? Está sendo elogiado pelo diretor, seu amigo? Você é adorado. Lembrando, pessoal, meus amigos que trabalham comigo, eu tenho é pena, porque trabalha muito mais. Você é adorado, assim, tanto pelo diretor, tanto por todo mundo da escola. Como é que é? Trabalhar ao lado do Arlete foi uma honra muito grande, né? Eu aprendi muito com ele, da mesma forma que ele aprendeu comigo, eu também aprendi muito com ele. E foi uma pessoa assim incrível, que passou assim pela minha vida, porque eu aprendi muito em questão profissional, principalmente. Acho que a questão de profissional aumentou bastante meu conhecimento, porque ele abriu muitas portas, né, para mim poder seguir em frente e nunca desistir. Então, assim, o diferencial do Arley é porque ele dá oportunidade. Ele quer ver a pessoa crescer, independente de qualquer coisa. Ele te dá força para você crescer e te dá força também para você enfrentar o desafio da vida. E foi isso que eu acreditei muito nele, né? Acreditei muito na questão dele colocar algo ali para mim poder enfrentar e seguir e tentar fazer. E assim, nunca deixei. Tudo que ele falava para mim, Gleison, faça isso que vai dar certo. E eu ia lá e fazia, porque eu acredito muito nele, né? E acho que foi isso, o nosso trabalho em equipe, a forma de trabalhar em parceria, de alinhar as coisas. Acho que foi o que deu resultado no JK hoje, né? Foi o que subiu o índice, o que subiu as notas do débito da escola. Acho que foi isso, foi o trabalho em equipe e em pensar sempre no melhor, com um único só objetivo. E eu agradeço muito, muito, muito mesmo a oportunidade que ele me deu. Não tenho palavras, né, para poder agradecer isso tudo. E tudo que eu sei hoje, agradeço a ele. Tamo junto. Pessoal, lembrando que oportunidade, se a gente tiver condição, a gente dá a oportunidade. Mas quem se mantém no trabalho é a pessoa, né? Então, assim, a oportunidade, quando alguém te oferece, você tem que pegar assim, com unhas e dentes, né? Mas quem mantém você lá não é seu chefe, não é o governo. Quem mantém você lá é você, é o que você faz, né? Quantos professores não passaram por vocês e não fizeram parte da vida de vocês? Tem? Né? O que passar pela vida da gente é fácil, mas deixou alguma coisa? Você lembra daqueles professores que não era muito... Não lembra, né? Então, assim, é importante essa parceria. Dentro de uma escola, pessoal, nada funciona sem parceria. A escola, ela tem que ser democrática, ela tem que ser participativa, ela tem que fazer o seu papel social. Ouvimos uns boatos por aí que o senhor vai sair do colégio. Conta um pouco sobre. Então, pessoal, é igual eu falei para vocês, né? Eu tenho pretensão, sim, de buscar novos horizontes, vamos dizer assim, né? Buscar novas dificuldades. A gente precisa nunca se acomodar. Igual eu falei para vocês, eu sou uma pessoa inquieta nas coisas. Eu sempre acho que pode melhorar, eu sempre acho que pode acontecer. E nessa trajetória, a gente vai, né, com o trabalho da gente, a gente vai desenvolvendo algumas aptidões, né? E uma coisa que eu sempre gostei, né, foi de política, né? Eu costumo falar. O pessoal fala muito mal da política, né? Igual eu já falei para vocês. O que é mal não...
O que é mal são os políticos. Porém, quem coloca o político lá somos nós. Quem mantém ele lá por vários e vários anos somos nós, né? E a gente não adianta a gente ficar reclamando e nunca fazer nada. Eu, quando professor, tinha minhas reclamações. E se eu não tivesse feito alguma coisa, eu estava até hoje numa sala de aula reclamando do sistema. Então eu tenho essa pretensão, sim, de procurar outros meios de estar ajudando a educação de uma forma mais ampla. Hoje eu só consigo ajudar o JK e a comunidade do JK. Inclui aqui o JK, exclui aqui o Mansões Odisseia, Santa Lúcia, né? Os bairros adjacentes aqui, os setores, né? Adjacentes. Mas eu quero ajudar muito mais. Eu quero ampliar, né? Eu quero tentar, pelo menos, né? E essa questão do cunho político é porque eu tenho uma coisa muito clara na cabeça. A política, ela é importante, né? A política é boa. E se hoje algumas coisas não funcionam pela questão política, é porque nós não estamos fazendo o papel também, nós cidadãos, né? Nós não estamos fazendo o papel correto, nós não estamos fazendo o papel de cidadão mesmo, da gente votar em quem faz alguma coisa, né? Da gente cobrar de quem a gente votou. É uma falha nossa, Nós precisamos acordar politicamente, porque a partir do momento que você se afasta da política, uma pessoa boa se afasta da política, você está abrindo espaço para algum ruim entrar. Eu falo bastante isso daqui. A política, ela é o seguinte: tem um grupo que gosta da política e tem um grupo que não gosta da política. Mas o grupo que gosta da política governa quem não gosta. Agora, quando aquele político está lá, que é bom, perfeito, as coisas fluem. E quando o que está lá não é o bom, né? E a política, pessoal, primeira coisa, a política, no meu pensamento, não deveria nem ser uma profissão. Não deveria, né? Política deveria ser uma parte extra do seu trabalho. Sou professor e político, né? Fazer política fora, né? Mas infelizmente a política se tornou uma profissão e muitos tornou-se essa profissão como algo ruim. Então hoje o político, ele é como qualquer outra profissão. Existe o professor bom, existe o professor ruim, existe o policial bom, existe o policial ruim, existe o médico bom e existe o médico ruim. E sim, pessoal, existe o político bom e existe o político ruim. O Brasil não está perdido, né? Se você acreditar que todos os políticos são ruins, eu acho que perde o sentido até da vida, né? Eu acho que a gente pode jogar a toalha e sei lá, até mesmo mudar de país. E antes de continuarmos, eu queria agradecer os nossos patrocínios, que é o Frutos do Goiás, a Nous. Muito obrigada por patrocinar o podcast, viu, galera? E agora também ouvi tantos boatos como o diretor ia sair, e tanto como você, Gleison. Conta pra gente como é que vai ser isso aí, esse boato, se é verdade ou não. Então, é exatamente assim, igual o Arley falou, a gente precisa muito enfrentar, né, algo assim. E eu gosto de desafios, né? Gosto muito de desafios. E aí apareceu uma oportunidade, né, na minha vida aí de ser tutor educacional. Fiz um processo seletivo, fui aprovado. E aí estava na dúvida ainda se eu ia assumir ou não, né? Porque é muitos anos aqui dentro do JK, é muitos anos trabalhando aqui dentro. E isso acaba que machuca muito, assim, dói muito em deixar o JK, em deixar os alunos, em deixar a equipe que eu construí junto com a Arley, deixar isso aqui. Mas fico feliz em saber que construímos tudo isso, que o nosso objetivo foi alcançado, o que a gente realmente queria fazer aqui dentro do JK foi feito.
tudo isso com trabalho, dedicação, dias sem dormir, trabalhando aí juntos. E aí apareceu essa oportunidade, né? Tá sendo muito difícil pra mim, muito mesmo difícil, não tá sendo fácil. Não chora. Não tá sendo fácil deixar o JK, mas aí essa oportunidade que eu tive, estou pensando em sim abraçar ela, em assumir a tutoria educacional, mesmo sabendo que vou estar aqui do lado, pertinho de vocês, mas isso me dói muito. Me dói muito, mas o que a Arley falou, a gente tem que buscar, nós tem que crescer. Não é que se eu ficar aqui no JK eu não vou crescer, mas se eu for buscar esse desafio na minha vida, eu vou crescer mais ainda profissionalmente. Então, talvez, eu acho que seja o momento mesmo de eu sair do JK e buscar mais um desafio pela frente da minha vida. E o senhor, Arley, o que você acha da saída dele? É uma perda, né? Para nós. Não é, assim, eu na verdade nem chega a ser uma perda, pessoal, porque ele vai estar na educação, ele vai estar ainda cuidando e fazendo o que ele faz hoje, só que numa questão mais ampla. Hoje ele cuida de uma escola, amanhã ele vai estar cuidando de umas 4, 5 escolas, né? Fico triste pela situação, né? Que claro que a gente gostaria que ele continuasse aqui tocando barco e tudo mais. Fico feliz por ele, eu acho importante esse crescimento profissional, né? Esse reconhecimento, é até mais que um crescimento, é um reconhecimento pelo trabalho prestado. Afinal, se ele não tivesse feito um trabalho bom aqui, ele não teria recebido esse convite lá fora, né? E o que eu tenho a desejar a ele, né? Que continue nesse mesmo ritmo, né? Continue estudando, porque da mesma forma que o estudo deu a profissão dele, né? Eu estudo da profissão de todos, né? E fico feliz, né? Torço para que ele cresça cada dia mais profissionalmente, como pessoa, né? É importante esses desafios na vida da gente. A mesmice, pessoal, não ajuda ninguém. É o que eu costumo dizer. O aluno mediano, pessoal, ele vai continuar na média, né? Inclusive a palavra medíocre, ela não é tão ofensiva, apenas a pessoa medíocre, aquela pessoa que fica ali na média. A gente não pode ser na média, pessoal, a gente tem que ser acima da média, né? Vocês, por exemplo, meus alunos, eu quero que sejam muito acima da média, muito acima, né? E isso faz parte da vida, pessoal. Não dá pra gente ficar... Ninguém nasceu plantado num local, né? Vocês vão ver, logo vocês vão estar também aí, né? Pegando voo aí. Vocês estão o quê? Na primeira série do ensino médio? Terceira série, segunda série? Terceira série. Primeiro, né? Então, olha, tá chegando, tá saindo, né? Já tem pretensão aí do vestibular? Eu tô querendo fazer direito também, É bom, tô pensando, já dá vontade até de chorar só de pensar em sair da escola. Não, chora. Não gosto de ver mulher chorando. Homem é mais feio. Não, porque quando eu entrei aqui no JK, eu falei, gente, eu quero sair mais, pelo amor de Deus. E passa rápido, e a gente só descobre que era feliz e não sabia quando tá lá fora, Já tá né? assim saindo, meu Deus do céu. Mas aproveite, pessoal, aproveite, né? Deixe coisas boas, né? Eu acho que eu saindo agora, eu tô deixando coisas... Claro, não sou perfeito, tive meus erros e muitos erros com vocês, mas mesmo meus erros, sempre foi tentando acertar, né? A gente pode até errar, mas o erro não pode ser... ele não pode ser voluntário. O erro da gente tem que ser involuntário. O erro nosso tem que ser pedagógico. Você não pode estar errando e tá, me desculpa. Não. O erro, você tem que crescer com seus erros, né? Isso. E qual conselho vocês dois têm para o ensino médio, tanto para a escola, tanto para fora, para os alunos? Conselho que eu tenho, o que eu falo para qualquer estudante, né, pessoal, assim,
é vocês terem foco. Terem foco. É muito ruim quando a gente fala para um aluno que ele pode ser tudo o que ele quiser. Não. Você não pode ser tudo o que você quer, você não pode, eu não posso, o Gleice não pode, ninguém pode ser tudo o que quer, né? E a gente, poucas vezes vamos conseguir tudo que a gente precisa e que a gente quer também, né? O que eu digo, pessoal? Tenha sonhos, né? Tenha sonhos, lute por esses sonhos, vá atrás dos seus sonhos. Porque a partir do momento que a gente para de sonhar, não tem mais sentido. Você quer ser advogada. Se você, por acaso, você perdeu um vestibular, aconteceu um problema e você não conseguiu naquele momento, continue batalhando, né? Porque a partir do momento que você falar, não dá mais para eu ser advogado, não dá mais para eu ser um professor, não dá mais para eu ser um juiz, aí eu acho que perdeu o sentido. Então nunca perdeu o sentido da vida, né? Por que hoje nós temos tantos problemas psicológicos, nós temos tantos problemas de convivência? Porque muito dos nossos amigos, muitos dos nossos colegas estão perdendo o sentido, né? Perdendo o sentido. Por que estudar? Eu te pergunto, por que você estuda? Né? Por que você sai todo dia da sua casa e vem para a escola? Se você não souber responder isso, não tem sentido. O que eu deixo hoje para vocês, né, de ensino médio, que sempre focar em vocês mesmos, não desistir do sonho de vocês, não desistir de acreditar que vocês são capazes de fazer qualquer coisa, alcançar seus objetivos e nunca desistir. Não desistam, gente. Nunca desistam. Vão longe, se tem um sonho, vai longe, lute por esse sonho. Tem um objetivo, lute por esse objetivo. Nunca desistam de nada. Sempre vão longe. E acreditem sempre em vocês. Vocês são capazes. Ai, eu vou sentir saudade. Só de pensar que tu vai ser, já fico, meu Deus. Como que a gente sente saudade de gente chata, né? É complicado, né? É verdade, mas, é complicado. Pessoal, sabia de uma coisa? Nesse período meu da educação, que eu vou continuar na educação, vou falar uma coisa para vocês. Os professores que mais gostam de vocês, pode ter certeza, são os mais chatos, viu? Quanto mais o professor é chato, mais ele se preocupa com você. Pessoal, eu sou bem chato, viu? Mas foi um prazer ter vocês na nossa entrevista hoje. Obrigado. Eu gostei muito de vocês dois aqui na nossa entrevista. Eu faço surpresa, nem sabia. Você não precisa nem saber, só puxa. Mas foi um prazer ter vocês. Eu espero que vocês venham mais vezes. Então, foi isso. Vocês gostaram do podcast? Sempre gostei, bom, pessoal. Então, eu espero vocês mais aqui. E é só isso, gente. Muito obrigada, gente. Deixa um comentário aí, curte. Obrigadão, Muito turma. obrigada.